Coca não fica brigando com a Dolly ou com a Pepsi. Porque ela sabe, irmão, do valor que... Levanta a mão pra adorar que Deus está aqui hoje. Camila, uma moreninha. Vou ligar pro marido dela, mais fácil ele atender. Não, peraí. Só que eu preciso falar pra ela que Deus precisa tocar no Alessandro. Ô, glória! Só que eu preciso falar pra ela que ela tem pedido pra Deus visitar o Alessandro. Verdade, Deus. Caramba, e quem é o Alessandro? Liga pra ela, você vai falar pra ela da revelação. Fala pra ela do milagre que Deus fez. E não se preocupe. Não se preocupe porque Deus sabe de todas as coisas. Escolheria O maior. Ele escolheria o maior copo. Deixa eu te falar uma coisa. Qualquer um desses copos mataria a tua sede, não é? Com certeza. Mas você escolheu o maior. Por quê? Porque a gente não vai pela qualidade que tem, mas vai pela aparência. Como que teu filho chama? Bruno. Como que teu filho chama? Bruno. Quem que é Bruno? Meu marido. Quem que é Bruno? Meu marido. Quem que é Bruno? Meu marido. Levanta a mão, porque... Dona, você é louca! Amassou R$100. Acabei de amassar. Vem cá você aqui, jovem, vem cá. Quanto que eu tenho aqui na minha mão? R$100. Se eu te dar esses R$100, você vai querer? Sim, Mas ele não tá amassado? ele ainda tem valor. As pessoas não querem saber. Aparece. Sabe o que acontece? Pode perguntar pra minha assessoria que publica meus vídeos. Eles postam Bíblia. Quantas vezes já postou Bíblia? Mas vai olhar as visualizações. Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça no curioso mundo do TikTok gospel. Sim, o evangelho fast food das redes sociais. E para tanto nós vamos mergulhar de cabeça naquilo que existe entre os dois ouvidos de uma polêmica influenciadora, a missionária Vitória Souza. Para essa missão eu não poderia estar sozinho, estou com ele, que geralmente é o nosso good cop, mas especialmente hoje vai fazer a função de bad cop, que é o nosso amigo Adler. Tá aí, Adler? Tô aqui, como sempre, é um grande prazer estar com duas grandes celebridades da intelectualidade brasileira. Sim. E também, como sempre, temos o orgulho de estarmos com o nosso demônio loiro, nosso amigo Ivan Gunter. Tá aí, Ivan? Estou aqui, pessoal, e olha só, as igrejas evangélicas no Brasil precisam ver esse negócio aí de ficar dando palco pra menina imbecil. Sim, mas não é a primeira e não será a última. A internet foi levada abaixo alguns meses atrás quando uma TikToker, uma influenciadora evangélica chamada Vitória Souza, começou a tomar de assalto as redes sociais, fazendo vídeos virais, nos quais ela fazia pregações de uma forma um tanto quanto curiosa, um tanto quanto diferente. De fato, a gente tem que atribuir, Adler, que a Vitória Souza, ela tem que dar o crédito que ela trouxe algo novo para esse universo evangélico. Só não podemos dizer que foi algo bom. Adler. Sim, com certeza. A Vitória, ela é mais um daqueles fenômenos que traz coisas idiotas e coisas simples para pessoas frustradas com a própria existência e acabam se enchendo de uma paz e de uma alegria e de uma esperança passageira, que é na prosperidade, que é em se sentir bem consigo mesmo, que é de dar significados a coisas inúteis e pequenas que afligem qualquer ser humano, e ela conseguiu capitalizar isso de forma muito inteligente, né? De uma forma maquiavélica. Geralmente, quando a gente vai falar de religião, temas elevados, religião, filosofia, ciência, política, geralmente você pensa em alguém que tem uma graduação, alguém que teve experiência. No caso, Ivan, infelizmente o meio evangélico ele tem muito essa influência dos pregadores mirins, que são até uma coisa um pouco covarde, né? Você pega uma criança que não sabe, muitas vezes não está sabendo aquilo que está falando, apenas está replicando aquilo que viu dos adultos. E é colocado uma criança num púlpito, e com o passar do tempo, os próprios pais muitas vezes exploram essas crianças para que elas virem profissionais do testemunho e vão de igreja em igreja cobrando dinheiro e sobrevivendo da fé. Ivan, como você vê essa questão das pessoas que não têm preparo nenhum, mas são autoridades no assunto? Não tem nada de errado em alguém extremamente jovem
ter conhecimento sobre uma área e expor seu conhecimento sobre essa área. É possível que alguém jovem, sim, tenha algo útil para falar. O problema, sabe o que é? O problema é quando você pega um jovem e trata as coisas que ele fala como se fossem sábias, como se fossem grandes, coisas interessantes, quando ele está só papagaiando o conhecimento que ele ouviu dos outros. Conhecimento de internet, bobagem de coach. Para mim, esse aí que é o grande problema. Sim, é muito complicado, porque, por exemplo, no caso de um padre, Adler, o padre tem que estudar, tem que ir pro seminário, o padre tem que estudar filosofia, teologia, né? Enquanto isso, literalmente qualquer um consegue espaço na igreja evangélica, no púlpito. Isso é inviável em qualquer religião. Agora, a gente pega ali no início da Reforma Protestante, as igrejas batistas, presbiterianas, luteranas, anglicanas, enfim. O cara, antes de subir no púlpito de uma igreja, ele passava anos e anos no seminário teológico para poder aprender sobre aquilo que ele quer ensinar. Até porque a função de bispo, de mestre, de pastor, que Paulo fala, não se trata apenas de fazer mensagens motivacionais ou de falar aquilo que vem na cabeça. Então, eu acho bem complexo dar espaço para pessoas que não, de fato, cursaram um curso de teologia ou que não se buscaram aprender, se capacitar para falar acerca de algo. Tempo, isso eu culpo muitas igrejas pentecostais e neopentecostais. A Assembleia de Deus em específico, que a igreja eu acho que ela faz parte também, enfim, a maioria das igrejas que ela prega é da Assembleia de Deus, que é dar espaço para a pessoa que sabe falar bem. Não necessariamente é uma pessoa que tem conhecimento ou base daquilo que ela está falando. Ela simplesmente se expressa bem e consegue, de alguma forma, tocar o coração das pessoas que estão ouvindo. Então, depois da reforma, depois desse início do pentecostalismo, as pessoas pararam de dar validade para o intelecto, para o aprendizado, para o estudo. E começaram a supervalorizar o que a gente na teologia chama de dons espirituais. Mas o que me chama muita atenção é a tenridade e literalmente o fato de que na igreja evangélica, literalmente qualquer um tem espaço. E isso é muito injusto, Adler, porque, por exemplo, você fez um curso de teologia. Então, ou seja, você tem propriedade para falar alguma coisa. E se você faz um vídeo sobre religião, sobre Bíblia, ninguém vai ver. Mas chega a Vitória Souza, faz um vídeo distorcendo tudo, um vídeo completamente tendencioso, completamente marqueteiro, e ela tem milhões de seguidores. E pra quem não é evangélico, o que a pessoa vai pensar que é o evangelho? É o que tá na Bíblia ou o que tá na boca da Vitória Souza? Cara, ela é o tipo de pessoa que é o que eu chamo de falso profeta. Então, você pega alguém que nunca sequer leu o cara Lutero, sequer leu Calvino, sequer leu John Wesley, sequer leu Agostinho, sequer leu a história da igreja primitiva. E tá aí falando sobre coisas que ela não entende, e se entende sequer, tenta fingir. Então, Ivan, eu tava vendo um vídeo da Vitória Souza que eu achei muito interessante, que, tipo assim, chega a ser cômico, Ivan. Que é assim, ela pega uma nota de... Não sei se você já viu aquele vídeo do Marcelo Adnet, né? No qual ele comenta... Ele tá fazendo uma crítica à questão do ponto de contato. E depois ele gira 2 vezes e fala assim, isso foi bom para a rodada, e dá uma rodada, entende? Ou seja, ele vai fazendo as coisas do ponto de vista visual para tentar reproduzir e contar aquilo que ele tá querendo fazer na narrativa, né? Isso aí é um mecanismo de linguagem, né? Pode ser feito de forma sutil, mas se for feito de forma demasiada, fica muito ridículo. E eu acho que é exatamente isso que a Vitória Souza faz, só que no âmbito teológico. Foi assistir algumas pregações da Vitória Souza, né? Como que são essas pregações? Ela pega a Bíblia, começa bem com a Bíblia. Ela lê um versículo, geralmente é um só, depois ela manda fechar a Bíblia. Ô Adler, se o pregador manda você fechar a Bíblia e pra depois começar a pregar, já sabe que vai dar problema, né? Com certeza. Então, ou seja, se o cara manda você fechar a Bíblia sem nem ter começado a pregação, é porque já sabe que o que ele vai falar não tem nada a ver com a Bíblia. Porque a audiência dela não tem capacidade de entender um discurso mais complexo, tá bom? Ela faz analogias extremamente simplórias, unidimensionais. A audiência dela não é capaz de entender um texto mais complexo. Não é capaz de entender até mesmo uma conversa de coach que seja um pouco mais complexa. Eu não sei se a profissão de coach é 100% condenada. O grande problema que eu vejo na profissão do coach é que é algo um pouco especializado, ou seja, a pessoa não existe uma faculdade de coach, não existe um peer-to-peer de coaches, ou seja, basta alguém com uma boa retórica, alguém com uma boa lábia e consegue enganar as pessoas. Mas ainda assim, eu acredito que o ser humano ele pode ser motivado, sabe? E, por exemplo, se uma pessoa é um bom empresário, ele pode ser um coach para outros empresários, sabe? Veja só uma coisa, meu amigo. Ninguém faz nada sem motivação. Você não começa nada se você não tiver uma motivação inicial. Então a motivação é extremamente importante.
O problema, e aí o ponto onde você identifica os picaretas, é ver se essa pessoa ensina só sobre motivação, ou ela ensina sobre o resto, ou ela tenta pelo menos encaminhar a sua audiência para o resto. Aí que você pega o picareta, porque motivação é essencial. O primeiro vídeo que viralizou da senhora Vitória Souza foi o vídeo da nota de R$100, né? Ela chega, né, de forma bastante... tem táticas de PNL, programação neurolinguística, misturada com hipnose e sentimentalismo barato. Ela pega uma nota, né, com o som do piano bem dramático, pega uma nota e diz, você está vendo essa nota? Essa nota tá toda amassada, mas ela ainda tem valor. Assim como você pode dar todo amassado, mas você ainda tem valor em nome de Jesus, né? A música, aleluia, aleluia, e começa a falar línguas estranhas, que é outra coisa que ela... Aliás, o uso da língua estranha como vírgula, né? Pra mostrar que a pessoa tem o poder de Deus, né? Muito comum, que aí uma pessoa fala, a outra pessoa entra em histeria, também fala, e começa a gritar aleluia, e todo aquele sentimentalismo barato. E outra coisa que ela fala, você tá vendo essa porta? Ela vai lá e pega na porta. Jesus vai colocar uma porta na sua vida, segura na maçaneta, gira a maçaneta, ou seja, fica fazendo essas analogias completamente torpes, baratas, imbecis. Mas por algum motivo para as pessoas que são extremamente incautas, isso funciona, Adler. Ela, através desses vídeos idiotas que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com Bíblia, exatamente esses vídeos, tipo assim, são analogias de coach barata. Ela conseguiu viralizar nas redes sociais. Com essa fama das redes sociais, ela passou a ser uma profissional do testemunho. Começou a ir na igreja em igreja, cobrando dinheiro. Eu acho que aquele que se propõe a pregar o evangelho, ele não pode cobrar. Ele não pode de forma alguma se submeter à situação de, para ele estar em um lugar, ele precisa receber um cachê. Então eu vejo que o que a Vitória faz, para além do cachê, né, de 3 a 5 mil, de 6 a 10 mil, sei lá, existe um problema muito sério. Uma coisa é uma missionária que vive integralmente na defesa, na pregação do evangelho, que enfim, a sua igreja local a doa para sustento dessa pessoa, mas não é o caso, até porque ela tem redes sociais gigantes, então ela ganha da monetização disso. Então ela poderia se bancar por si própria e pregar o evangelho de graça, como, enfim, a maioria dos irmãos que são missionários, inclusive estão em situações de perseguição em outros países, estão fazendo nesse momento. Então eu acho que o que a Vitória faz é simplesmente lucrar em cima do sacrifício de Cristo e enganar pessoas que são frustradas com a própria existência e não conseguem ter satisfação em Cristo e precisam de uma esperança de ficar ricos ou com uma sanidade mental boa ou sem tristezas para poder comprar o discursinho barato e satânico dessa menina. Não, assim, eu acho que você pegou um pouco pesado. Até eu fiquei com pelo agora. Pegou pesado, não. Certinho. Não, mas assim, por quê? Você falando que ela tá enganando mas é aquele paralelo. A Jordana que a gente tratou aqui, pelo menos a mensagem que ela falava ainda era bíblico, embora tenha vários problemas dela. Essa nojenta aqui da Vitória sequer se esforça em pregar o evangelho. Não, mas aí acontece, aí é diferente. Porque a Jordana é uma influenciadora. A Jordana não fica cobrando pra igreja. Exato, entendeu? Então, e detalhe, a teologia da Jordana é melhor que dela. A teologia da Jordana é boa, entre aspas. Exato, é isso que eu tô dizendo. Tipo, ela se esforça em falar algo que tá certo, tá ligado? Mesmo ela não conseguindo ter a sanidade e a maturidade necessária ainda no momento que ela é jovem. Agora, essa moça aqui, mano, isso aqui é servo do diabo. Não, é pesado, porque você tá falando que ela tá enganando as pessoas. Até que ponto ela mesma não tá se auto-enganando também, Adler? Porque ela é fruto desse meio. Sabe por que eu não concordo com isso? Porque uma vez perguntaram por que ela não pregava a Bíblia. E ela falou, sempre que eu prego a Bíblia, vocês não assistem e não viralizam meus vídeos. É isso, cara. Ela admite. Ela faz isso pelo like e pela grana. Esses hereges falsos profetas aí, interessa a eles é a propaganda, é o view, é o like. Agora, eu sempre falo, a moeda do nosso tempo é a atenção. É o like, é o view. É o tanto que uma pessoa consegue engajar outras em uma causa, em uma ideia, ou seja, na sorte do que for. Tá? A moeda de hoje em dia é a atenção. Então é muito bom para eles nesse sentido. É ruim para o cristianismo, é ruim para a fé, é ruim para quem assiste essa porcaria e é levado por esses falsos profetas aí ao erro. É ruim para a comunidade em geral, afinal de contas. É funk evangélico, daqui a pouco, cara, vai ter droga evangélica também, vai ter bordel evangélico. Eu já vi motel evangélico aí. Já tem em BH, né? Tem um motel evangélico em BH. Tem bar evangélico. Tem bar evangélico. Daqui a pouco tem bar, daqui a pouco vai ter puteiro evangélico. E eu acho muito interessante que as pessoas que seguem a Vitória não necessariamente são evangélicas, tá? Pelo pouco que eu pude pesquisar,
ela tem muita fama em relação a pessoas que não são evangélicas, em especial meninas, jovens. Então é aí que entra outro problema da igreja evangélica, é a idolatria. Óbvio que ela fala, não, a minha glória eu direciono pra Jesus. A monetização, ela fica com ela. Mas enfim, a monetização disso aí fica tudo com ela mesmo. E aí aconteceu um episódio que ela começou a fazer uma série de agendas em igrejas, cobrando 1.000, 2.000, depende da situação, não vou falar aqui. E ela aceitou uma coisa que foi bem polêmica, ela começou a aceitar, e não só para igrejas, né? Ou seja, é igual aqueles mágicos, né? Que, tipo, faz festa na sua casa, mas se você pagar, faz festa também na empresa. Se você pagar, também faz festa no velório. Pagando, pai. Ou seja, se você me pagar, eu vou fazer pregação na sua festa. Só que aí ela foi convidada por um casal, uma dupla. Um casal homoafetivo. Porque casal não é a palavra correta. Um par de homossexuais gays. Um deles fez aniversário, ricos, e chamaram a Vitória Souza pra ministração. Aí pra você ver como tá tudo zoado, Ivan. Gays, mas são fãs da Vitória Souza. Se ela fosse convidada pra pregar nesse casamento, ela deveria ir? Eu acho que ela deveria se ela fosse pregar o evangelho. Não é o que ela fez. Não é definitivamente o que ela fez. A mesma coisa vale pros eventos. Qualquer pessoa que chame pra falar do evangelho, pra pregar o evangelho, você tem que ir. Independente se paga ou não. E um cristão genuíno não receberia pra pregar o evangelho. Mas pra pregar o evangelho. Não pra falar que uma nota de R$100 tá amassada e continua tendo valor. Agora, sobre a questão do casamento desses dois influenciadores ou ricos, sei lá, desse casal que ela foi lá pregar. Dupla. Dessa dupla. Se dois amigos meus que são homossexuais decidem se casar, eu me convido para o casamento, eu falo, ó, eu vou. Eu não aprovo, mas se vocês estão felizes, eu estaria ali para esse momento de felicidade de vocês, embora não aprove a prática. Eu iria, tranquilamente. Agora, se me pedisse, você é um teólogo, você prega o evangelho, você se importa de realizar essa cerimônia e pregar no meu casamento? Eu falaria, depende. Eu posso expor de fato o evangelho e condenar o ato do pecado que está acontecendo ali? Não iam aceitar, e eu também não aceitaria. Então se trata do respeito mútuo. No caso dela, ela simplesmente passou por cima da fé dela e pregou falando sobre como se estivesse tudo bem, normalizando. Massageou o ego dos caras, massageou, pagou, profetizou. Exato. Eu tenho amigos homossexuais, tá? Você também tem, Ivan? Eu tenho. Tá. Se um amigo meu tem um relacionamento fixo, né? Com um machinho com outro machinho, tá bom? É um direito, defendo. Você me defende, Ivan? Defendo, apoio. Eu também defende, Ivan? Não, eu não defendo nada, não. Deixa eles lá. Eu não vou sair defendendo nada, não. Não, mas liberdade dos caras. Não, eu sou liberal. Não, parabéns pra eles, mas eu não vou sair por aí. Contanto que eu esteja de fora do relacionamento, tá ok. Tudo bem. Se convida, você é obrigado a ir. Por respeito e educação à pessoa. Agora, a partir do momento que a pessoa pede pra você falar alguma coisa de tom religioso, aí eu acho que o correto é você, por educação, ficar calado. Que situação estranha essa festa. É festa que LGBT droga de festa é essa? Gospel. Festa LGBT festa gospel. LGBT gospel. E me fala quem que organiza isso pra eu nunca ir, nem por acidente, numa coisa dessa. Qualquer um fosse convidado pra falar de Deus, no ambiente que fosse, mas pra falar com sinceridade, pra falar o que é a verdade, eu apoiaria completamente. O problema é a moça ir até lá e, de certa forma, passar pano pro que estava acontecendo. Mas distorcer a palavra para se adequar ao ambiente. Ivan, entendeu? Uma coisa, se você tem um amigo e você vai. Outra coisa é você recebe pareio. Você, tipo, de graça dá e de graça dei. E ela... É totalmente doentio. É grotesco, é uma cena grotesca. A Vitória Souza na festa LGBT. É só, Deus tem uma promessa na sua vida, você vai vencer, você tem o dom da promessa, Deus está me revelando. O pregador sempre tem uma palavra de fé e ousadia e de vitória justamente para quem pagou ele. É o que eu costumo dizer, cara, você nunca vai ver um profeta dessa nova geração dando uma mensagem ruim. Sempre é uma profecia do sentido, você vai ser próspero, você vai estar na mesa dos influentes, você vai, enfim, prosperar de alguma forma, ter uma vitória, ser bem-sucedido. Imagina a Vitória Souza pregando no culto falando que, cara, talvez você seja perseguido ao pregar o evangelho e a sua morte irá glorificar a Deus. Ou talvez ela pregando, você vai ser pobre pro resto da sua vida, porque Deus tem uma pessoa para alcançar ali e você precisa estar nesse ambiente vivendo na pobreza, na miséria para poder glorificar a Deus. Ou então você precisa sair desse ambiente de prosperidade, porque esse ambiente te corrompe, te leva para longe de Cristo, então renuncie a sua riqueza e siga o evangelho. Não tem.
É sempre prosperidade, é sempre dinheiro, é sempre uma saúde mental e emocional estável. Não existe essa pregação no meio desses TikTok gospel que só pregam prosperidade e uma teologia coach. Então, sinceramente, eu bato o veredito total que essa menina é simplesmente uma herege, uma falsa profeta, uma serva do diabo que quer ganhar dinheiro em cima de pessoas frustradas que tentam de alguma forma encontrar paz e achar que tá tudo bem a vida que tá vivendo e que tem uma chance de ser salvo. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, será, Adler, que ela teria falado aquela palavra de profetizando vitória e bênção pra aquele casal, pra aquela dupla LGBT, caso eles não tivessem dado nada pra ela? Ia nada. Será que ela teria profetizado bênção pra um casal heterossexual? Será? Que não desse aí, nada? Talvez sim, se tivessem pago... Não, mas presta atenção, eu vou fazer aqui um cenário pra você. Digamos que você fosse um pregador do evangelho, que eu sei que você é. Então, vamos lá. Você aceitaria ir pra uma festa feita por um casal que é fruto de um adultério? Você sabe que o cara tá traindo a mulher dele com um amante e fez uma festa pra amante e pedindo pra você abençoar aquele relacionamento fruto de adultério. Você iria? Não. Por que você não? Por quê? Porque o adultério não tá na Bíblia. O adultério é repudiável segundo as escrituras. Sim. E não faz sentido comemorar um adultério. Sim, de igual modo, se não tá previsto uma festa de uma pessoa em adultério, de igual modo, nada, não querendo moralizar, mas uma dupla homossexual gay também não faz sentido você tentar abençoar essa união. Eu sei que você não concorda com aquilo que a gente vai fazer, mas eu gostaria muito de tê-lo lá no meu casamento. Eu vou falar, cara, eu não concordo com a prática em nenhum modo, mas pelo meu amor que eu tenho por você, eu vou. Mas não peça para que eu aprove isso ou que fale para as pessoas que eu estou aprovando. Porque se me perguntarem, eu vou falar, eu não aprovo, mas estou aqui porque eu amo essa pessoa. Ponto. Sim. Uma outra coisa que eu vejo nela, Ivan, é o deslumbre. Por exemplo, ela fala com muito orgulho que, mas adivinha quem me manda mensagem falando que eu edifico ela? A GK. Adivinha quem me manda mensagem? MC Brinquedo, tá vendo meus vídeos. A GK, que já falou que naquela farofa da GK, Ivan, falou que vai ser uma festa mais orgíaca que Sodoma e Gomorra. A GK, essa GK, falou que ama os vídeos da Vitória Souza. Óbvio, é um vídeo que não confronta o pecado, é um vídeo que só massageia o ego, é um vídeo que só de motivação. Esse evangelho pela metade é um evangelho incompleto. E aí, por exemplo, esses MCs que vivem vidas completamente desregradas, vidas, assim, pervertidas. E ela fala isso, ela não consegue se tocar, que ela não tá no caminho correto. E o que acontece? Depois que ela fez essa festa LGBT, ela sofreu uma série de cancelamentos, várias agendas dela foram canceladas por várias igrejas sérias. E o que aconteceu? Foi um episódio muito triste, porque ela fez um vídeo se vitimizando, né? Chorando, falando, mas eu sou coitadinha, não sei o que, blá blá blá, tiraram minhas agendas, não sei o que. E aí, aquele cara do casal LGBT falou, tudo bem, já que eles cancelaram sua agenda, então eu vou te dar 100 mil reais pra compensar as agendas que você perdeu, e agora você vai poder escolher os locais em que você vai pregar. E ela aceitou o dinheiro do cara LGBT. Ela aceitou esse dinheiro. E detalhe, depois a gente teve a informação de que ela tinha uma agenda, eu não sei nem se isso é verdade, porque se for verdade, é muito baixo o nível que ela fez. Ela tinha uma agenda com um evento e ela cancelou o evento no dia. A lá Tim Maia, Ivan. O que é essa Vitória Souza, GK, MC Brinquedo? Quais são as duas coisas que essa escória toda tem em comum? A primeira delas é que eles têm um intelecto extremamente raso e baixo. São pessoas burras, pessoas flagrantemente burras. E a segunda coisa é que eles têm dinheiro para um caralho. Cara, eu consigo fazer um paralelo de pessoas, como você tá falando, do funk, do meio artístico, que de fato estão tentando ter uma vida cristã genuína que ainda tá no processo. Ele tem consciência de que ele tá no pecado, de que ele tá no erro. É o que a gente não vê dessas pessoas que a Vitória alcança. A GK falou, nossa, isso aqui me tocou, mas ano que vem tá tranquilamente organizando uma festa de putaria. E não tem nenhum remorso acerca disso, mesmo sabendo que é um pecado, biblicamente falando. Tô escrevendo um livro combatendo essa teologia do coach, e tem uma parte do meu livro que eu falo o seguinte: às vezes eu fico imaginando um diálogo no céu entre os cristãos da igreja primitiva olhando para nós e falando, cara, nós fomos perseguidos, mortos, decapitados, nossos familiares morreram por causa da nossa fé.
E é sério que a igreja tá colocando um coach para ensinar a ganhar dinheiro ao invés de pregar o evangelho? É basicamente isso que a gente vê em relação à Vitória, falando só sobre prosperidade, sucesso e o quanto, enfim, que as pessoas são incríveis e maravilhosas, independente de se não tem uma vida de arrependimento. Sim, mas uma coisa que eu percebo, pelo menos na minha visão, Adler, é que o evangelho é anti-coach, né? Nós não somos nada sem Deus, né? Tipo, nós realmente não somos nada, nós somos um pontinho de areia no deserto, nós somos, tipo assim, apenas um pontinho azul no meio do universo. Realmente nós não somos nada, nada mesmo. E realmente a única coisa que vale a pena é Cristo. Então eu não vejo esse apelo cristocêntrico no discurso dela. É sempre você é o vencedor, você vai vencer, você é especial. Não, você não é especial, você não vai vencer, você vai perder, né? O evangelho é o evangelho que está com você nas derrotas. O que Jesus prometeu para você não é bênção. Jesus prometeu o quê? Nesse mundo tereis o quê? Aflições. Pô, entende bom ânimo, porque eu estarei contigo. Ou seja, o verdadeiro evangelho é aquele que você sabe que você vai perder, mas você sabe que você não está sozinho. Você sabe que você vai tem alguém para sofrer com você, porque ele já sofreu no seu lugar. Entende? Então esse é o evangelho que eu realmente nunca escutei da boca da Vitória Souza. Espero que algum dia ela conheça, se converta e pregue isso. O nome do meu livro é Você Não É Tão Especial Quanto Você Pensa. Aí o subtítulo é Destruindo o Humanismo Teológico. Cara, assim que eu terminar esse livro, eu vou mandar um de presente pra vocês. Com certeza. Isso que eu estou falando nesse livro. Sobre o distanciamento do evangelho cristocêntrico e um apego a um humanismo teológico, onde o ser humano é colocado como um Deus e os atributos dele são tão valorizados que esquecem das promessas bíblicas, dessas como você terá aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Veja que existe o vencerão, ou seja, na glória eterna estando aos pés de Cristo. Não se trata sobre prosperidade ou sobre bem, se trata de uma vida eterna aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sim. Agora vamos falar um pouco da picaretagem mesmo, porque até aqui foi só teológico, né? Em teologia qualquer um pode estar errado, eu tenho uma teologia, você tem outra, Adler, o Riva tem outra, tudo bem, né? Agora o caráter mesmo é difícil lidar. Tem um vídeo, mano, da Vitória Souza dando profecias para as pessoas, né? Ou seja, é a profecia à la carte, mano. Ou seja, ela chega para a mulherzinha e fala, eu vou profetizar na sua vida, né? Aí ela vê no celular da mulher o número dos contatos dela, depois ela dá um passo para trás e fala assim, eu posso ver que tem um nome que vai ter um contato com você, que é o João. Aí a mulher começa a se tremer, aleluia, pode falar, fala, é comigo, Senhor, fala. Ou seja, a mulher vê o nome no celular da menina, dá um passo pra trás e depois fala o nome como se Deus estivesse falando com ela. Isso é coisa de picaretagem, bem filho da puta, Ivan. E as pessoas ali sugestionadas a acreditar nesse negócio. E houve um outro episódio, né, que denota já um pouco da ego trip que ela mergulhou, porque, cara, é muito difícil você não mergulhar na ego trip quando você tem milhões e milhões de seguidores. Ela foi chamada pra uma igreja pra pregar, e os caras chegaram e falaram, Adler, você sabe, né, você já foi chamada pra pregar. Antes de começar, o pastor, que é a autoridade, fala, olha, a gente só tem 20 minutos, sabe? Então, chega nos 20 minutos, o pastor levanta assim, já olha pra você, você tem que parar, por respeito, foi acordado. Ela foi lá e ela fez a pregação de 30 minutos, Deus está me usando, então eu vou continuar, porque Deus está me usando. Então, ela se acha tão especial que ela acha que ela pode falar o culto inteiro, né? Tem outras pessoas ali. E aí, o pastor falou, Vitória, chega, já passou o tempo. E ela continuou. Aí chegou no ponto em que o pastor teve que tirar ela do púlpito. Literalmente. Porque ela queria o centro que não é dela, é da comunidade, de Cristo. Ou seja, a mulher teve que ser expulsa do púlpito. Expulsa. Ivan, o que você acha disso? O que você acha que tem na cabeça de uma pessoa que vai pra igreja acreditando que Deus tem uma profecia pra ela? Hã? Além de um ego imenso e completamente fora de qualquer proporção. Por que você acha que essa besteira imbecil de palavra profética faz tanto sucesso no meio evangélico? Por quê? Todo mundo quer ser especial, né? Com um ego imenso e uma autoimportância, se dá uma autoimportância tão absurda, eles realmente acreditam que eles vão lá na igreja e eles lá, o seu Wilson lá da congregação de sei lá onde, ele vai na igreja e Deus tem uma palavra profética pra ele. Porque ele se acha muito foda, ele acha que ele é o bichão e pra ele tem que ter uma palavra profética. E sabe qual que é o segredo disso tudo? Em cada igreja de esquina tem pelo menos 5 pessoas recebendo palavra profética.
todo dia. Qual que é a chance dessa palavra profética ser uma coisa séria ou ser simplesmente uma palhaçada? Mas Qual é a e chance? quando a pessoa quer ser enganada, Ivan? A pessoa paga Por pra isso ser que ela quer ser enganada. enganada, porque ela tem um ego imenso. Nesse ponto, ela quer ter uma importância, ela quer fazer parte de alguma coisa. Ela não faz parte de nada relevante, ela não tem importância nenhuma. Ela, no fundo, sabe disso, e por isso que é uma pessoa frustrada, deprimida, com inúmeros problemas emocionais e mentais, essa desgraça toda, a desgraça do nosso tempo. Mas ela quer, de todo jeito, fazer parte de algo grande, ela quer ser alguém de qualquer forma. Então ela vai atrás de uma palavra profética que diz que ela vai ter prosperidade, da mesma forma que ela vai atrás de um coach picareta que vai dizer que ele vai ser o próximo multibilionário do Brasil. Exato. Ela quer acreditar que vai fazer parte de alguma coisa. Esse é o problema. A questão do horário de pregações, como você bem falou, eu já fui chamado pra pregar e, tipo, cara, você vai ter 1 hora pra pregar. Depois o cara voltou, ó, você vai ter 40 minutos. Ó, você vai ter 20 minutos. Sabe o que eu fiz? Eu preguei os 20 minutos que eu tinha. Porque se foi o horário que a igreja disponibilizou, é o horário que eu vou seguir. Não importa se eu preparei uma pregação de 1 hora. Até porque, eu não sei se é o mesmo vídeo que você tá falando. E ela falou que ia se retirar porque ela não era um objeto. Não, ela falou que ela não era um produto. Mas ela é um produto, porque ela tá se vendendo como tal. O cara comprou 30 minutos, tchau. Por que você quer ser tão especial a ponto de eu não aceitar a regra da igreja? Que foi ali o horário que estabeleceram. Não, ela queria ter ali pra ficar um tempão pra fazer os cortes, pra ter um vídeo bom pra ela postar na internet. E outra, e ela de fato se trata como um produto comercial. Então se ela tá sendo paga pra estar ali, faça aquilo que o contratante tá te pagando pra fazer. Não é? Se você tá cobrando um cachê pra estar naquela igreja, então esteja naquela igreja e faça aquilo que estão te pagando pra fazer. Agora se ela tivesse sido de graça, aí eu ainda entenderia. Fala, não, Deus tá me falando, eu vou ficar. Pelo amor de Deus. Nem assim, Adler, amor de nem Deus. assim, tem que respeitar o pastor. Eu sou de um campo teológico que defende que os dons e as profecias acabaram. Acabaram. Não é mais pro nosso período, era pro período apostólico e pra igreja primitiva. Agora, eu ainda creio na forma com que isso acontece, onde não tem exposição pública. Por exemplo, eu tô com um amigo e Deus me dá uma profecia, uma revelação sobre essa pessoa. Não tem ninguém filmando, não tem ninguém vendo, é eu e essa pessoa. Nisso eu acredito. Nisso eu acredito. Agora, marcar um horário agendado para ter profecia na igreja, meu irmão, quem a gente pensa que é para marcar um horário onde o Espírito Santo vai descer para ficar dando revelação no Wilson? Espírito delivery. Então, Espírito em delivery. Você marca uma agenda pro Espírito Santo descer só para dar uma palavra de profecia pro Wilson, que não é ninguém na vida. Pelo amor de Deus, isso só é usado para enganar pessoas que são frustradas com a própria existência, para ter um senso de pertencimento de algo grandioso, como o Ivan estava falando. Isso é simplesmente pura manipulação. Teologicamente, Adler, mulher pode ensinar na igreja? Ela é mulher. Ela poderia ensinar na igreja? Teologicamente. Cara, pra terminar, não dá pra ser tão simples assim, porque esse é um assunto muito complexo. Mas vamos lá, biblicamente, a mulher pode ensinar na igreja? Pode. Ela não pode ser a líder da igreja. Ela não pode ser a única autoridade na igreja. Ela não pode. Essa é uma função que Deus escolheu para homens realizarem. Agora, ela pode ensinar? Pode. Tanto que Paulo fala sobre várias profetisas que existiam naquele tempo dentro das igrejas. Ivan, pode ou não pode? Sim ou não? Pra falar curto e grosso não pode. E eu concordo com tudo que o Adler descreveu aí. Irretocável. Eu também acho que não pode. Então, chegamos à melhor parte, que é a hora do nosso veredito. Quem começa hoje? Quem vai começar? Hoje eu faço questão. Vai, Adler, você. O meu veredito sobre essa serva de Satanás, sobre esse instrumento do demônio que se chama Vitória Souza, é condenada. Extremamente condenada por pregar um falso evangelho e enriquecer usando dinheiro de fiéis para enganá-los e vender profecia. Ela é igual Balaão, uma falsa profeta. Sim, Adler. Ivan, vai! Também sigo o relator e condeno veementemente essa serva do pata rachada aí. Então vou fazer aqui um... Dessa vez eu vou ter que dar uma amolecida. Condeno, evidentemente, não tem como. Tem que condenar. Condeno a exposição pública da fé, condeno as heresias, condeno a questão da forma como ela foi na festa LGBT, a forma como ela lidou com as críticas, né? Condeno o evangelho coach, a teologia da prosperidade, a confissão positiva, condeno a forma como ela desrespeitou o pastor. Eu condeno tudo.
Então é isso, amigos. Não com a mesma intensidade, mas eu sou obrigado a condenar. Então é isso, amigos. Hoje nós falamos sobre uma missionária, né? Que infelizmente está influenciando muitas jovens. A palavra de Deus, Adler, quando ela se espalha, ela gera consequências. E quando a palavra é mal feita, vai gerar mais consequências. Então, muitos jovens que admiram a Vitória Souza, que infelizmente já tem milhões de seguidores, vão achar que aquilo que ela fala é o evangelho e vão ser péssimas evangélicas. Então, amigos, fiquem longe do TikTok. Até a próxima. Dá tchau pra eles, amigos. Tchau, pessoal. Falou, até mais, gente. Deus abençoe.